1 Reis 19, versos 19 a 21. Eu leio, os irmãos acompanhem. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a mão de meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu Elias e o servia. Pai querido, nós agradecemos a Ti por essa oportunidade de estudo da Tua Palavra. Que o Senhor Deus esteja nos fazendo entendê-la, que o Senhor Deus esteja dando a cada um aqui a condição de se concentrar, de podermos buscar, ó Deus, o Teu ensino, que é tão importante para nós, ó Pai, aprendermos a Tua Palavra, e que nós possamos separar esse tempo, nada venha nos impedir de escutar, de aprender do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Só voltando um pouquinho, irmãos, nós temos estudado então o rei Acabe e o profeta Elias. E nós vimos então que em tempos de idolatria, não muito diferente dos nossos, muitos reis se corrompem, e nós vimos uma história onde Acabe, conhecido como o pior dos piores, para acompanhá-lo tinha a esposa dele, Jezabel. E aí nós vimos as várias histórias. O povo estava em idolatria, Deus fez com que não chovesse, e eles passaram por 3 anos de dificuldades. Depois, da mesma forma que Elias orou para não chover, Elias ora novamente e a chuva cai. Nesse momento nós percebemos que a dureza do coração de Jezabel e de Acabe eram muito grandes, porque apesar de tudo que aconteceu, apesar dos profetas serem mortos, apesar de Deus ter mostrado o seu poder, eles ainda insistem na maldade, e eles assim ameaçam Elias. E nós vimos então, nesse ponto 7, foi a última mensagem, que Elias foge. Jezabel ameaça Elias e ele foge com medo de morrer. Dizemos que foi um momento difícil na vida de Elias, mas também foi um momento dele se refazer. O texto diz que ele dormiu, anjos o serviram, e ele teve uma experiência muito interessante do poder de Deus, quando Deus se manifesta a ele. Uma visão de Deus, no vento, no terremoto, no fogo, foram meios que Deus usou para manifestar a sua presença ali. E aqui, como está escrito, tudo que Elias precisava era de uma nova visão do poder e da glória de Deus. E Deus disse que ele não estava só e que ele tinha muito ainda a fazer. E aí nós chegamos então no texto que nós acabamos de ler. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª.
Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Elias voltou cumprindo pelo caminho a missão que Deus havia lhe dado. E ele encontra então Eliseu e lançou o seu manto sobre ele. O que isso indica? Indica o chamado de Deus para Eliseu. Ele seria então o profeta sucessor, mas não só profeta sucessor, mas a partir daquele momento ele já estaria andando com Elias. Vamos dizer assim, ele teria um intensivo de estudo, discipulado, para assumir o posto de Elias. Eliseu é um homem que foi chamado por Deus. Eu separei então dessa passagem algumas aplicações para nós. Deus tem seu povo e sabe quando chamá-lo. Nós podemos ver aqui Deus chamando, através de Elias, Eliseu. Uma das passagens aqui tem uma frase, quando Elias diz a Eliseu: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Já sabes o que fiz contigo. Ou seja, Eliseu tinha entendido que aquele lançar do manto era um chamado, mas não um chamado apenas dele, que era o chamado de Deus. Deus sempre tem os seus. Às vezes nós olhamos para a igreja, às vezes nós olhamos para algumas situações, parece que nos faltam obreiros, parece que nos faltam pessoas. Deus, no momento certo, levanta essas pessoas, levanta os pastores, levanta os líderes, levanta os cantores, levanta todos que Ele mesmo precisa e Ele mesmo quer. Em primeiro momento, se nós olharmos aqui, parece que Eliseu deu uma fraquejada. Olha o que diz no verso 20: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Essa passagem lembra muito, lá em Lucas 9, 57 a 62, quando algumas pessoas foram chamadas, outros se ofereceram a seguir Jesus. E aqui diz, em Lucas 9, 57, que uns se ofereceram dizendo: seguir-te-ei por onde quer que fores. E Jesus disse: as raposas têm seus covis, as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O que Jesus está dizendo? Vocês estão falando que querem me seguir, mas para me seguir vocês têm que trabalhar, vocês têm que se envolver na obra. Não é, eu quero. Às vezes muitos são assim, né? Eu quero participar, eu quero fazer isso. Você quer? Você precisa dedicar? Eu sempre cito um dia que uma jovem me chamou, ela não está mais aqui na igreja, mas foi aqui na igreja, ela me chamou assim e falou: pastor, eu quero aprender piano, você ensina? Eu fiquei todo feliz, né? Claro, ensino. Porque daqui 2 semanas eu tenho que tocar. Eu falei: como? Daqui 2 semanas? Você sabe alguma coisa? Não, nunca toquei, não. É fácil assim, né? Que rápido. Eu falei: eu também quero desse jeito. Então, às vezes nós queremos fazer certas coisas, mas nós não queremos nos comprometer. E está cheio de obreiro assim. Pastores que não querem se comprometer com o estudo, com a igreja. Irmãos que não querem se comprometer. Líderes, né? Eu quero ser um diácono, mas eu não tenho compromisso algum. Eu quero ser um presbítero. Eu quero ser o irmão do louvor, mas eu não quero ensaiar, não. Ficar ouvindo aquelas músicas em casa, não. Na hora ali eu aprendo rápido. Não, nós precisamos nos comprometer. O segundo aqui, Jesus diz para ele: segue-me, e ele respondeu: permita-me primeiro sepultar o meu pai. Esse aqui parece um pouquinho com o texto aqui de Eliseu. Só que Jesus disse: deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos, porque ele entendeu, Jesus sabe tudo, né? Jesus entendeu aqui que este homem estava dizendo o seguinte: tá bom, eu vou te seguir, mas primeiro eu vou lá ficar com meu pai na fazenda, trabalhar com meu pai, e depois de muitos anos meu pai vai morrer, aí eu vou te seguir. E quantos são assim,
quero seguir a Jesus quando eu aposentar, quero seguir depois quando eu mudar de cidade, ou em algum momento. O terceiro diz, seguir-te-ei, mas deixa primeiro despedir dos de casa. E Jesus disse, ninguém que tem posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Ou seja, esse aqui, despedir dos de casa, não é igual ao Eliseu aqui, que o Eliseu diz, deixe-me beijar meu pai e minha mãe. O despedir do de casa é parecido com o outro que queria esperar o pai morrer. Despedido de casa era quase que pedir uma autorização para os de casa. E Jesus sabia que os seus pais não iriam dar autorização. Então, quando nós lemos aqui, Elias fala como Eliseu, e Eliseu diz, deixe-me beijar meu pai e minha mãe, era uma despedida mesmo. E aqui, irmãos, chama a atenção essa disposição de Elias em servir ao Senhor. Aqui a gente vê duas coisas que são escritas ali. Elias, que é aquele que buscou outros para servir ao Senhor. É aquela pessoa que sabe preparar outros obreiros, sabe que ele não será eterno e que ele precisa que outros também estejam aprendendo e sendo o que ele é hoje, no caso. E o lado de Eliseu, o que responde ao chamado, e nós podemos ver aqui perfeitamente essas duas coisas. Elias chamando, fazendo a parte dele, até que quando Eliseu diz, deixa-me beijar meu pai e minha mãe, Elias fala, vai, volta, vai, volta, vai, volta. E olha o que diz o verso 21, voltou Eliseu. E aqui a gente percebe o envolvimento de Eliseu com a causa, porque ele voltou e diz que ele tomou as juntas de boi e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Comentaristas falam que Eliseu provavelmente era de uma família abastada, ele tinha posses. Quando fala aqui já no começo, com 12 juntas de boi, né? Não era alguém que estava ali com um cabritinho ali, né? Perdido no meio do mato. E o ato dele aqui demonstra desprendimento. Ele provou o seu compromisso matando 2 bois e usando a madeira, que era a lenha daquele próprio equipamento que ele tinha ali para utilizar. Ou seja, é a ideia de que ele se desfez da sua vida anterior, se desfez daquilo que ele poderia ter, com alegria, com pressa, despediu dos pais, não fala que os pais tiveram algum tipo de oposição, e agora ele fala, largo tudo isso aqui, que eu vou seguir nessa carreira, o privilégio de ser chamado por Deus. Quantos de nós sentimos essa alegria, o privilégio de ser chamado por Deus para fazer alguma coisa? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, né? Eu me alegrei só de ser chamado para a casa do Senhor. Falamos aqui certa vez, que muitas vezes, quando se fala de fazer alguma coisa para a igreja, as pessoas até abaixam a cabeça assim, ai, tomara que não me ache, né? Que não me peça ajuda, porque eu tenho tanto compromisso, eu não posso. Então nós devemos estar felizes quando nós somos chamados para fazer alguma coisa para o Senhor. E se for possível, né, e muitas vezes é possível, a gente organizar a nossa agenda, vamos nos organizar para fazer aquilo que o Senhor Deus nos chamou a fazer. Lendo o comentarista, e ele usa a expressão, queimando pontes atrás de si, que é o que Eliseu fez, né, para que ele não voltasse mais. Eu lembrei de uma ilustração que conta que Fernando Cortés, vindo da Espanha no ano de 1519, estava em praias mexicanas e com centenas de soldados. Ele olhou para aqueles soldados e falou, alguém quer voltar? É agora, ou nós vamos para a batalha, ou nós vamos aqui tomar posse, ou morar, ou fazer deste lugar o nosso local. E os soldados firmes, né?
não vamos voltar, estamos contigo, vamos para frente. E aí ele falou assim para alguns: então queime os navios. Ou seja, não vamos sair mais daqui, para que precisa de navio? Não haveria como ter medo e retornar, fugir nos navios. Queime os navios. E conta-se então que eles assim o fizeram. Quando nós enfrentamos as batalhas, nós devemos ir adiante, não devemos desistir, não devemos olhar para trás. Queimar os navios é se desfazer de tudo aquilo que seja um abrigo confortável, uma desculpa, algo que faça com que nós estejamos desistindo de lutar. Quem tem posto a mão no arado, não olha para trás, porque se olhar para trás não é apto. Se você estiver arando, olhar para trás, você vai começar a fazer tudo torto. Siga em frente. E assim então diz que se dispôs e seguiu Elias e o servia. Deus tem o seu povo, sabe quando chamá-lo. Ele utiliza pessoas como Elias, que busca outros para servir ao Senhor. E Ele utiliza pessoas como Eliseu, que respondem ao chamado. Nós passamos agora ao capítulo 20. Se você tem a sua Bíblia aberta, o capítulo 20, ele conta uma história de Ben-Hadad e Acabe. Não temos Elias. Elias vai aparecer lá no capítulo 21. E aqui nós vamos fazer bem resumidamente esta leitura e esse estudo. Ben-Hadad é um homem mau. É um homem que quer perseguir o povo de Deus, lembrando que Acabe é rei de Israel, o povo de Deus. Ben-Hadad, rei da Síria, tinha um exército muito numeroso, muito maior do que Acabe. E aqui ele manda dizer a Acabe, enviou mensageiros a Acabe, verso 3, lhe disseram: assim diz Ben-Hadad, a tua prata, o teu ouro são meus, as tuas mulheres e os melhores de teus filhos são meus. Qual foi a resposta do rei de Israel? Conforme a tua palavra, ó rei, meu senhor, eu sou teu e tudo o que tenho. Ele, sabendo do tamanho do exército do inimigo, ele nem tentou reagir. O que você quer? Tudo é teu. Esse Acabe é complicado, né? Ele não iria confiar em Deus? Ele não iria ter outra atitude. Só que esse Ben-Hadad era um rei que bebia bastante, né? Nós não temos tempo para falar todos os detalhes aqui. Os irmãos vão lendo em casa esses capítulos que nós vamos continuar. E é um rei que acha que... Sabe quando você fala, pedi 100, ele falou que paga, agora eu vou pedir 200? Aí ele falou, mas ele aceitou, então voltem lá e falem que nós vamos entrar pelas casas e nós vamos mexer, revirar tudo e nós vamos assim pegar o que nós quisermos. Eu fiquei olhando várias vezes aqui porque parece a mesma coisa, né? Mas a diferença dessa segunda exigência é que essa invasão de casa seria uma grande humilhação para o rei. Uma coisa é alguém chegar e falar, eu quero tudo, você entrega. A outra coisa é a pessoa entrar na sua casa e revirar tudo e buscar as coisas. Aí com isso Acabe ficou meio assim, né? Falou, mas ele está abusando. Aqui no verso 6, né? Esquadrilharão as casas, os oficiais meterão as mãos em tudo. O verso 7, Acabe disse, notai e vede como esse homem procura o mal. E aí aparece um profeta. O profeta traz uma mensagem, verso 13.
No finalzinho do verso 13: hoje a entregarei nas tuas mãos e saberás que eu sou o Senhor. O profeta profetiza a vitória do Acabe contra o Ben-Hadad. Há um fato curioso que eu até coloquei ali no slide, que Ben-Hadad confiou em seu exército numeroso e desafiou a Deus. Olha o verso 10. Ben-Hadad tornou a enviar mensageiros dizendo: faça-me os deuses como lhes aprouver, se o pó de Samaria bastar para encher as mãos de todo o povo que me segue. Ele está dizendo que ele vai vencer facilmente a batalha. O rei de Israel disse: não se gabe, quem se cinge como aquele que vitorioso se descinge. Não se gabe, quem se cinge como aquele que vitorioso se descinge. Ou seja, aquele que se gaba demais, ele será derrotado. E nós percebemos que quando o profeta vem e fala a respeito da vitória, ele está falando a respeito da vitória não para que Acabe fosse considerado um grande rei. Eu vou frisar aqui no final do verso 13: saberás que eu sou o Senhor. Eles venceram a primeira batalha. Depois de um ano houve uma nova batalha. E nessa nova batalha, mais uma vez, o Ben-Hadad se gaba. Olha o verso 28, 1 Reis 20, 28. Chegou um homem de Deus e falou ao rei e disse: assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram: o Senhor é Deus dos montes e não dos vales, toda essa grande multidão entregarei nas tuas mãos, e assim saberás que eu sou o Senhor. Então, por que Deus vai fazer com que Acabe vença a primeira batalha e vença a segunda batalha? Há uma diferença: saberás, sabereis. O saberás que eu sou Deus está mais direcionado a Acabe. Você vai vencer essa batalha, saberá que eu sou Deus. Na segunda parte aqui, eles falando: esse Deus é o Deus, Deus dos montes e não dos vales. E Deus fala: saberás que eu sou Deus dos montes, dos vales, dos céus, da terra, de todo lugar. Não desafie o Senhor. Irmãos, como nós precisamos ter essa confiança de que não há exército, não há inimigo, não há ação qualquer maior do que o poder de Deus. Confiar em Deus. Ele vence as batalhas para que a glória seja dada a Ele, principalmente a alguém que desafia o Senhor. Ele vence as batalhas. E nós percebemos então que o Senhor Deus dá a vitória a Acabe. Infelizmente, Acabe, que num primeiro momento aceitou a proposta de Ben-Hadad, depois ficou meio na dúvida. Quando ele vence a segunda batalha, o Ben-Hadad escapou, fugiu, e procurando o rei novamente. O rei Acabe que deveria matá-lo, para mostrar que o Senhor era vitorioso, mas o rei Acabe, ouvindo o chamado aqui: poupa-me a vida, Ben-Hadad pedindo por intermédio dos seus: poupe-me a vida. Olha o que Acabe respondeu, final do verso 32, 1 Reis 20, 32. Poupe-me a vida. Disse Acabe: pois ainda vive, é meu irmão. É isso que está escrito mesmo. Ele chama o inimigo de meu irmão. E aí o Ben-Hadad vai até ele, que no verso 34 no final diz: Acabe, com esta aliança te deixarei livre. Fez com ele aliança e o despediu. E aí nós
percebemos que Deus ficou irado com isso. Visto que não obedeceste a voz do Senhor, eis que em te apartando de mim, um leão te matará. O 42 ainda diz a mesma coisa, porque soltastes a mão do homem. Esse leão que matará, desculpe, irmãos, esse aqui é um profeta, não tem nada a ver com Acabe. É que são tantas informações aqui. Esquece esse leão te matará aqui, que é sobre uma outra história que está dentro aqui. É o 42. Portanto, soltaste a mão, está falando ao Acabe, soltaste da mão o homem que eu havia condenado, a tua vida será em lugar da sua vida, e o teu povo em lugar do seu povo. Dá para a gente seguir mais um pouquinho? Essa história é mais conhecida, 1 Reis 21. Olha o que acontece. Como Acabe tratou Ben-Hadad? Leva tudo. Em um momento ele falou, mas ele está abusando. Mas acho que se insistisse um pouquinho, se não aparecesse o profeta, acho que ele falava, tudo bem, entra e leva e faz o que você quiser. Ben-Hadad foge. E ele fala, meu irmão, e faz uma aliança com ele. Agora, enquanto Ben-Hadad trata mal, Acabe deveria matá-lo, ele o libera. Nabote, que era um homem bom, que deveria ser protegido, o rei o mata. Claro que Jezabel está lá no comando ali, mas ele faz parte dessa história. Esse texto, ele pode ser dividido aqui para nós em 4 partes: cobiça, falso testemunho, homicídio e roubo. E a gente termina. Nós já vimos que Acabe e Jezabel são exemplos de maldade. E com maldade a gente tem que tomar 2 atitudes. Tomar cuidado para que elas não venham nos abater, fazer mal para nós, né? Nos proteger delas. E a outra atitude, tomar cuidado para que nós não tornemos pessoas más, caindo nesses mesmos pecados que estes. Nós vamos estudar então esse texto de 1 Reis 21, baseado nesse tema, a transgressão às leis de Deus. Veja na sua Bíblia, versos de 1 a 4. Sucedeu, pois, 1 Reis 21. Sucedeu, pois, depois disso, o seguinte: Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabote: dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está perto, ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que ela vale. Porém Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor, de que eu dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso, indignado para a sua casa, por causa da palavra de Nabote, o jezreelita, lhe falara, quando disse: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu pão. Os irmãos conhecem bem essa passagem? Um homem rico olha para o lado e vê uma propriedade, e ele fala: ali me serve para eu fazer uma horta. Eu sou rico, eu vou comprar. E ele foi comprar. Aqui ele parece até bonzinho, né? Eu te darei o dinheiro, até outra coisa melhor que você quiser. Nabote explica: olha, isso aqui é da minha família. Até era uma
uma forma de pecado ele vender aquilo, porque aquilo fazia parte daquele povo, ele não poderia vender para o rei ou tirar da família dele. Então, Nabote disse não para o rei. E aqui a gente vê esse tópico cobiça, porque quando você quer fazer um negócio e não deu certo, acabou, vai fazer outro. Agora, se você fica com uma ideia fixa, eu quero, e ele chega em casa e fica triste, decepcionado, deitou na sua cama, voltou o rosto e não comeu pão, um homem rico, por causa de uma vinha ali, nós então podemos ver um pecado que é muito comum, o pecado da cobiça. Ele tinha tudo, mas ele não encontrava a satisfação verdadeira. Foi algo que nós falamos um pouco hoje cedo. Ele queria mais. Duas frases para nós. Primeira, a riqueza de um homem é diretamente proporcional ao número de coisas sem as quais consegue viver. Algumas vezes a gente entende que a riqueza é a quantidade de coisas que a gente consegue acumular. Mas eu achei interessante essa frase, que diz que ela é proporcional ao número de coisas que a gente consegue viver sem elas. Ou seja, mais rico é aquele que consegue viver bem, consegue ser feliz, sem tantas coisas. Este é rico. Uma outra frase desse mesmo escritor diz: as coisas supérfluas não passam de superfluidades. Nenhuma só necessidade da alma exige que se tenha dinheiro para adquiri-la. Ou seja, o que é supérfluo não passa de supérfluo, não passa de coisas que podem ser usadas ou não. Então nós não podemos consumir nada supérfluo? Podemos, mas isso não pode ocupar o nosso coração, isso não vai nos deixar melhor. Nós temos várias coisas que são boas, nos alegramos com elas também, mas elas não passam de supérfluos. E elas não podem fazer nada de bem para a nossa alma, ela não vai adquirir poder para nós espiritualmente. Então o rei queria a vinha de Nabote, cobiçou aquela horta lá, cobiçou aquele lugar. E a Bíblia diz em Êxodo 20, 17, não cobiçarás. E esse mandamento é interessante, que ele é o último, porém ele é difícil de guardar, e ele é algo que pode ser o fator gerador de vários outros mandamentos. Por exemplo, um coração repleto de cobiça leva a desobedecer outros mandamentos, como matar, que a gente vai perceber, como adulterar, como roubar, como vários outros mandamentos, adorar ídolos, confeccionar um ídolo, tudo cobiça. Acabe disfarçou a sua cobiça, né? Primeiro eu vou comprar, mas ele demonstrou a cobiça quando ele cai em tristeza. O pecado 2 aqui, falso testemunho, versos 5 a 10. O que aconteceu depois? Está lá, Acabe deitado, triste, chega Jezabel. Porém, vindo Jezabel, sua mulher, ter com ele, lhe disse: que é isso que tens assim desgostoso o teu espírito e não comes pão? Ele lhe respondeu: porque falei a Nabote, o jezreelita. Ele disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, dar-te-ei a outra em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu com efeito sobre Israel? Levanta e come, e alegra-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Então escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele e as enviou aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. Escreveu nas cartas dizendo: apregoai um jejum e trazei Nabote,
para a frente do povo. Fazeis sentar de fronte dele 2 homens malignos que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei. Depois levai-o para fora e apedrejai-o para que morra. Percebe-se que Jezabel era uma mulher decidida em fazer o mal. E qualquer empecilho para que ela e o seu esposo vivessem ou tivesse qualquer sucesso, ela tomava a frente. Aqui a gente vê um fato curioso. O rei, o modelo de rei, é o modelo bíblico de rei, é aquele que serve o povo. Jezabel não era, vamos dizer, do povo de Deus. Qual que era o modelo de rei que ela tinha? O modelo de rei pagão. Era um ditador. Enquanto um verdadeiro líder usa a sua autoridade para fortalecer o povo, enquanto um ditador usa o povo para fortalecer a sua autoridade. Ou seja, o verdadeiro líder serve. O ditador, ele quer ser servido. O povo torna-se apenas um bem consumível. E olha como a gente fala, né? Como a Bíblia é atual, que é o que não é o que a gente vê. Quantas autoridades estão querendo ser eleitas para ajudar o povo? Bom, no discurso todas, né? Mas, infelizmente, nós sabemos que muitas, para não dizer a maioria, quer se fortalecer pela autoridade. O povo torna-se apenas um bem consumível e vai usar dessa autoridade para se fortalecer. E o que Jezabel fez? Vai comer, vai se alegrar que eu vou cuidar disso. Ela pega, escreve carta em nome de Acabe, selou-a com o sinete dele. Ela se colocou no lugar dele, como se ela fosse ele. Mandou-se convocar um jejum, ainda fez algo parecido, meio espiritual aqui, meio escondido, camuflado em espiritualidade. Arrumou 2 homens malignos, o que não é difícil você pagar alguém para fazer o mal, né? A gente vê isso em campanha política, né? Um paga um para fazer o mal para o outro, em nome do outro. Sabe aquela história? Não, fulano de tal fez isso errado, mas é alguém da outra equipe que fez, sabe? Não vou nem ir mais para diante, que vocês sabem, né, o que acontece. Todo tipo de maldade. 2 testemunhas para falar contra Nabote. Nabote teve uma conversa com Acabe, ninguém mais ouviu. E aí aparecem 2 testemunhas que nesse dia vão falar que Acabe, que aqui Nabote foi contra Deus e foi contra o rei. Blasfemou contra Deus. E isso era punido com pena de morte. Ou seja, por causa daquele primeiro pecado da cobiça que eu falei, agora vai gerar um outro pecado que é o nosso último ponto, né? O homicídio, roubo. Nós estamos no homicídio, né? Vai acabar, viu, irmãos? Olha que absurdo, por causa de um pedacinho de terra ali. Ela bolou um plano. E aqui no texto fala que ele morreu, né? O Nabote, mas se a gente olhar na passagem que é correspondente, fala que ele e os seus filhos morreram. Então ela mata uma família por causa desse momento, por causa disso tudo. É o pecado do falso testemunho. E aí a gente chega no homicídio de 11 a 13. Os homens da cidade, os anciãos e os nobres que nela habitavam, fizeram com Jezabel, como Jezabel lhes ordenara, segundo estava escrito nas cartas que lhes haviam mandado. Apregoaram jejum e trouxeram Nabote para a frente do povo. Então vieram 2 homens malignos, sentaram-se defronte dele, testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra o Senhor e contra o rei.
e o levaram para fora da cidade, e o apedrejaram, e morreu. E morreu. Pecado do homicídio. A acusação falsa levou a esse homicídio. E por fim, roubo. Por que roubo? Porque aquela terra não era de Acabe, ela era do Nabote. Então aqui, versos 14 e 16, terminando. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. Tendo Jezabel ouvido que Nabote fora apedrejado e morrera, disse a Acabe: levanta-te, toma posse da vinha de Nabote, o jezreelita. Recusou dar-te por dinheiro, pois Nabote já não vive, és morto. Tendo Acabe ouvido que Nabote era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote, o jezreelita, para tomar posse dela. Bom, ninguém da família havia sobrevivido. Como eu disse, eles mataram, lá em 2 Reis 9:26, que fala dos filhos que foram mortos também, de Nabote. Nabote e seus filhos foram mortos. Repararam que a notificação dos oficiais foi dirigida a Jezabel? Ela está mandando em tudo aqui, né? Não falaram com o rei, falaram com Jezabel. Eu até vi uma frase interessante que nessas Olimpíadas, nessas eleições, voltei bastante no tempo. A frase dizia: vote em quem você quiser, mas lembre-se de quem governa a sua casa é sua mulher. Não, até rimou. Então, é mais ou menos isso. Quem governava a casa de Acabe era Jezabel. Não furtarás, diz a palavra do Senhor. E aqui ele não tem nenhum problema com isso. E é o que acontece nesse mundo, irmãos. Parece que é demais, parece que é invenções, mas tem gente que chega a matar por poder. A matar uma pessoa por causa que ela quer o cargo da outra, ou por causa que quer a propriedade da outra. E aí Elias aparece, verso 17. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: desce, dispõe-te, desce a encontrar com Acabe. Irmãos, muitas coisas nós podemos aprender. Eu disse em relação a esse tópico, principalmente, tomar cuidado com as transgressões, com esse mundo mal, mas principalmente para que o nosso coração não se enche dessa cobiça, desse falso testemunho, da mentira para ganhar alguma coisa, alguma vantagem, do homicídio, talvez não no sentido da morte, mas no sentido de você maldizer, matar com palavras, com pensamentos alguém, do roubo, de querer tomar posse das coisas de alguém. Deus assim nos ajude, nos abençoe, nós possamos aplicar a palavra do Senhor nas nossas vidas. Vamos ficar em pé, vamos orar? Pai querido, nós agradecemos a Ti, ó Deus, por essa oportunidade, somos gratos a Ti pela Tua palavra, Senhor. Pedimos que o Senhor Deus nos ajude, para que nós possamos dia a dia a cumpri-la, ó Deus, seguir conforme os Teus mandamentos. Ó Pai amado, cuide de nós, cuide da nossa vida, cuide do nosso país, Senhor Deus, cuidando desses governantes, ó Pai, para que eles possam governar para servir ao Senhor, para servir ao povo. Ó Deus, cremos que o Senhor é aquele que tem poder, que move o coração do rei segundo o Teu querer, ó Deus. Que o Senhor assim faça, ó Pai. Pai amado, também esteja abençoando as nossas vidas como igreja do Senhor, para que nós possamos sempre estarmos aptos a servir ao Senhor, dispostos a servir ao Senhor, e que possamos assim, ó Deus, estar sempre observando, no sentido de que podemos auxiliar alguém para que possa cumprir o Teu chamado, mas também que nós possamos estar respondendo o Teu chamado. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra e por tudo que nós ouvimos agora. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.